Graça e paz. Nosso tema de hoje é a infância de Jesus. Nenhum evangelista escreveu tanto sobre a infância de Jesus como Lucas, que usou todo um capítulo de Lucas, capítulo 2, conta vários casos sobre Jesus. Eu quero ler para vocês Lucas 2, 21 e 22. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Nós temos aí vários relatos, 3 relatos grandes sobre Jesus que eu gostaria de falar um pouquinho. Primeiro, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como dizia a lei de Moisés, né? Como aconteceu com Abraão e toda a sua descendência deveria ser os meninos, né? Sexo masculino. Ao 8º dia fazia então a incisão no pênis para que ele tivesse a marca, né, de Jesus. Então, Maria e José fizeram exatamente isso, né? Circuncidaram Jesus ao 8º dia. E isso, Jesus se tornou um verdadeiro descendente de Abraão. Segundo, ele foi chamado Jesus. Veio um anjo, visitou Maria antes dele nascer e falou: seu nome deverá ser Jesus, cujo significado Deus é Salvador, já anunciando a sua missão. José e Maria, então, foram avisados de que o nome deveria ser Jesus. E nós temos em vários lugares, em Mateus e Lucas, falando sobre isso, indicando que ele tinha vindo para uma missão de salvação, uma missão de resgate. Terceiro, apresentaram Jesus ao Senhor no templo, depois dos 40 dias de purificação. Nós temos aí 2 coisas, né? 2 rituais. O primeiro, da mãe. A mãe, depois de 40 dias, purificada, ia ao templo, né, para adorar. A criança, se fosse do sexo masculino, o primogênito, era apresentado ao Senhor, fazia um sacrifício ao Senhor, dando-lhe aquele filho, né, que podia ser remido. O sacrifício, geralmente de cordeiro, era aceitável para os mais pobres, 2 rolinhas. E foi isso que José e Maria ofereceram ao Senhor, como pobres que eles eram. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a circuncisão, mostrando que ele era descendente de Abraão, o ritual todo da descendência. Vejam como Maria e José eram judeus convictos, religiosos e cumpriam todas as obrigações. Segundo, ele recebeu o nome de Jesus, Deus é Salvador, né? Significando então que ele iria libertar dos pecados todos os pecadores, né? Ele foi enviado para isso. E terceiro, ele foi apresentado ao templo, preparando-se para fazer a vontade do Pai. Olha só o versículo. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Que coisa linda, né? Então, os poucos acontecimentos narrados da infância de Jesus mostram uma família religiosa que cumpria todos os mandamentos
judaicos, né, que fazia questão de cumprir esses mandamentos. Então, tudo isso foi ensinado a Jesus. Isso porque é na infância, né, com o exemplo dos pais e com todo o ensinamento, e os judeus têm, aos 7 anos, a criança começa a estudar, né, o Torá e decora uma série de textos, né, são decorados pela criança. E Jesus, então, estava se preparando para a sua missão. Vamos orar? Senhor, eu creio, Senhor, que esses pais são um exemplo para nós de como conduzir a criança, revelando-lhe o Evangelho, ensinando o Evangelho, cumprindo os propósitos do Evangelho e participando de uma igreja. Então, nós te agradecemos por essa mensagem e te pedimos, Senhor, que abençoe as nossas famílias, filhos, netos, sobrinhos, que sejam abençoados na sua infância e abençoe os pais, ó Pai, para que eles possam ser fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém?